Alberto, a pergunta é: o que dizer do sexo oral e do sexo anal? A conduta sexual do casal, ela precisa ser discutida com o casal. É comum vir a pergunta querendo uma regra. A doutrina espírita ela não trata isso de uma forma a poder fazer receitas, porque o que se ajusta num não se ajusta no outro. A sexualidade, ela tem uma amplitude de desdobramentos que varia ao infinito. Se você tenta implementar uma normativa que se adequa a um casal, a todos, você cria um descompasso e vai criar muito conflito. Então é comum as pessoas quererem uma norma que a gente diga como é, mas daqui a pouco quase fazer um laboratório. Olha, é assim que faz sexo. Sexo espírita. Não existe isso. Não existe. Então, o que é importante é você avaliar, você com você mesmo, o que está coerente, o que não está coerente, o que te fere, o que não te fere, o que fere o outro, o que não fere. Eu não posso impor uma tipificação sexual que o outro não compartilha. Eu não posso violar o outro se o outro não comunga de determinado ambiente de natureza sexual. O que podemos dizer, genericamente, é de que quanto mais nós buscamos Kama Sutra desconectada da visão cultural indiana, mais nós estamos procurando a nós mesmos sem se achar, procurando achar no outro, no sexo. Porque há mais de 800 pontos erógenos no corpo. Às vezes você toca no calcanhar e aquela é uma ação erógena da pessoa. Alguém já pensou a pensar num mapa, né? Cadê o mapa? O ser humano ele é um ser um todo. E nós não vamos pensar, portanto, para que uma sexualidade ela possa ser exercida adequadamente, nós vamos ter que multiplicar Kama Sutras a fim de poder transformar a nossa relação numa relação gratificante. Se fizermos isso, estaremos numa gratificação física, mas ela é limitada, tem tempo contado. Nós temos que considerar que o leito conjugal, ele é um espaço de núpcias, de encontros. E quanto mais ênfase eu dou à multiplicidade das tipificações sexuais, quiçá eu estou querendo ocupar aquilo que falta no encontro das almas. Eu não estou dizendo que um bom relacionamento é a moda ortodoxa de determinada religião, onde a pessoa não pode tocar no corpo da outra. E se coloca um pano, um lençol, faz-se um orifício para que ele possa procriar. Sério, porque o corpo da mulher traz o pecado embutido nessa perspectiva de visão. Então, nós não precisamos ir nem para o animal, nem para esse mecanismo de ortodoxia extrema que está no extremo oposto, aonde o sexo é tomado como uma coisa impura, imunda, suja, que eu não posso nem tocar no corpo do outro. E ele está meramente circunscrito ao processo procriativo. Na tradição católica de outrora, homens e mulheres que se afervoravam muito a Deus não podiam nem casar. Então ficava como o voto, que era imposto de fora para dentro, o voto do celibato ao lado do voto de pobreza, né? Então, o que isso determinou? O que é que nós temos observado? Hoje, observando essas mesmas almas reencarnadas, traumas, relações às escondidas, abortos, porque eram pessoas que engravidavam, em relações entre os religiosos, engravidavam e não podiam assumir a gestação. Quantos dramas mentais hoje, de processos puerperais, durante a gravidez, e de transtornos puerperais, estão relacionadas a essa repressão do sexo, quebrando a espontaneidade, a divinitude que é o relacionamento amoroso e sexual, multissecularmente, numa visão dogmática religiosa, que tentava destituir o sexo do ser humano, arrancar do ser humano. Aí a gente sai dessa posição para uma outra posição do vale tudo.
E aí a gente se prostitui dentro de casa. E fica tentando encontrar os mais pontos erógenos, como se a relação ela fosse ser planificada pela eroticidade do casal. Então, veja, eu estou puxando os dois extremos para que a gente fuja desses parâmetros. E a ética do encontro sexual de um e outro, ela vai se estabelecer de conformidade com o casal. O casal precisa conversar sobre isso, e a gente conversa isso antes de casar. A questão sexual, que é uma questão velada, que os casais habitualmente não tratam, hoje talvez os jovens tenham mais facilidade de fazer isso, porque se fala de sexo. E disso se fala antes de se fazer uma caminhada na composição de uma família. E ver aquilo que cabe, aquilo que não cabe. Porque há muitas excentricidades na pretensão de buscar acolhimentos e apimentação do relacionamento sexual. E quando a gente vê, o casal se perdeu um do outro, porque estão se relacionando num sexo de superfície, só corpóreo, com multiplicidade de propostas e de convites e de apelos, e as almas estão sendo desconsideradas. Então, acho que se nós sairmos desses dois extremos, nós vamos encontrar o caminho do meio e vamos encontrar a medida que seja ética para mim e para o outro. Porque há estupro também dentro do casamento. Quando eu violo um ao outro, eu não respeito o limite do outro. Então não há estupro só daquele que sofre enquadramento legal, policial. Há o estupro nas relações quando, por exemplo, um estupro que é corriqueiro, que eu observo no cotidiano. A pessoa briga, aí à noite ela quer pedir perdão e transa. E quem pô a transa, porque ela quer mostrar que ela ama. Então ela acha que se transar, ela vai pedir perdão, ela está mostrando que ela é tudo ao contrário do que ela fez. Ela transa, mas não conversa. Você está entendendo? Isso é uma violência. Aí a outra pessoa não quer transar, ela quer conversar. O que ensejou um psicanalista dizer, ele era muito irreverente, mas dizia muitas verdades, que 90% dos casais transam porque não querem intimidade. Ou seja, eu faço sexo, mas não me encontro com você. Eu transo com você, mas eu não converso sobre nós dois. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa relação de conjugalidade, ela não se sexualize a pretexto de ser conjugal e fique conjugal, fique ruim, fique dolorosa, fique desenquadrada. Nós somos almas. Por isso os espíritos disseram a Kardec sobre o casamento de corpos e o casamento de almas no Livro dos Espíritos. O casamento de corpos, ele tem prazo de validade. Mas o casamento de almas, ele sobreexiste à velhice, à doença, a um transtorno. Porque eu não estou casado com você porque eu tenho gratificação sexual física. Eu estou casado com você porque a minha relação com você é uma relação de amor, que inclui o sexo e que, eventualmente, pode não incluir o sexo propriamente dito, mas vai incluir a energia sexual sempre, no cuidado, no trato, no aconchego. Faz sentido? Então, eu deixo essas reflexões, esses apontamentos da reflexão. Alberto, para aquela criatura que já trilhou no abuso, na prática de swing, e hoje vive em total abstinência, como encontrar o caminho do meio? Quando nós nos traumatizamos para a esquerda, nós corremos para a direita no extremo oposto. O processo de recalque, às vezes, quando ele é trazido à tona, ele vem como um surto. Então, é comum do ser humano essa movimentação na tentativa de buscar o equilíbrio. Então, eu estou na promiscuidade, aí eu quero ser santo, sem ter sido humano, como propõe Joana de Ângeles. Como é que eu posso ser santo se eu não conseguir nem ser humano? Aí eu vivi o swing, agora eu vou viver castamente, solitariamente, e vou viver um sexo só sublimado. Aí surta. Então Emmanuel diz isso de uma forma muito bonita, quando ele propõe que a energia sexual, que nós não devemos assegurar para ela nem a contenção a pretexto de evolução compulsória, nem o desarrazoado a eliminação
a pretexto de liberação, caindo no movimento de licenciosidade. Então é fugir dos extremos. A sexualidade é bela como ela é. É melhor casar-se do que abrasar-se na faula paulina. Por quê? Porque se a sexualidade está em nós, o problema não é a sexualidade estar em nós. E não é se nós vivemos experiências promíscuas. O que é que eu faço com a sexualidade hoje? Qual é o bom passo, o próximo caminho que eu faço? Se eu vivo uma promiscuidade, eu vou sair da promiscuidade para viver a monogamia. Ah, mas a monogamia tem de tudo. Se eu vivo na monogamia que tem de tudo, e é um relacionamento prostituído, eu vou procurar dar um novo enquadramento para que seja um relacionamento mais estável e que seja mais equilibrado. Não, mas essa pessoa não consegue caminhar comigo. Ok. Qual é o próximo passo? Então, esse caminho é um caminho através do qual eu vou fazer uma gestão da minha sexualidade, procurando efetivamente dar um trato a partir daquilo que eu sou, porque o grande problema nosso é que a gente fica muito no país dos sonhos e sai da nossa realidade, quando a gente encontra a doutrina espírita e encontra os aspectos espirituais. E aí você já não quer mais nem se relacionar sexualmente, aí você é uma vez... Não, segunda não pode porque tem reunião mediúnica, terça não pode porque eu dou passe, quarta não pode porque eu vi assim já casal ter crise, porque não podia dia nenhum, porque cada dia a pessoa tinha uma atividade na casa espírita e não podia fazer sexo. Então, teve crise conjugal. Então, vejam como é que é o extremo de uma coisa para outra. Então, como é que você vai dizer para a esposa que você não vai, ou para o esposo, que você não vai ter relação sexual? Porque todo dia você tem uma motivação espiritual que te impede de ter relacionamento sexual. Não faz sentido. Então, bom senso, caldo de galinha, uma pitada de sal, dizem que não faz mal a ninguém. Caldo de galinha faz e sal pode fazer, mas bom senso kardeciano não faz mal. Use o bom senso. Obrigado, Alberto.